Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Business Call de número 6. Esse é o nosso alinhamento semanal que acontece todas as segundas-feiras para a gente trazer as novidades, falar sobre os insights, o que está acontecendo no mundo e que tem a ver com o nosso trabalho de consultoria de imagem voltado para o mercado corporativo. Eu, como sempre, estou aqui com vocês trazendo assuntos para a gente poder pensar e discutir juntos e hoje eu quero falar sobre código de vestimenta ou política de vestuário, porque aí há alguns dias saiu a notícia de que o STJ atualizou a sua instrução normativa que dispõe sobre essas vestimentas, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa mudança e como que a gente também pega insights, né, com o que o STJ está fazendo para a gente trazer para os nossos códigos de vestimentas que a gente faz para as empresas que nos contratam dentro da consultoria de imagem. Bacana então esse assunto? Se você gosta disso, se você quer se atualizar, fica aqui comigo e no final também eu vou contar como que a gente vai estudar esse tema dentro do meu curso Conquistando o Mercado Corporativo, que está com as inscrições abertas e ficam abertas só até essa semana. Vamos lá então? Então vamos falar dessa matéria que gerou aí muita discussão, inclusive alguns memes sobre o conteúdo, enfim, sobre o que veio dentro aí dessa instrução normativa. Eu quero focar mais no nosso lado profissional, né, e no lado prático, no lado da aplicabilidade dessas normas no mundo de hoje que a gente vive. Então, essa instrução normativa, ela revoga a antiga de 2011 e hoje agora, né, feita essa nova de 2024, ela traz aí algumas mudanças e eu quero falar sobre essas mudanças com vocês. Então, o que que essa instrução normativa faz? Ela dispõe sobre as vestimentas do corpo funcional, grupo de estudantes, público em geral e visitantes para acesso às dependências do Superior Tribunal de Justiça. Então, para mim, é um ambiente super familiar, porque se vocês não sabem, eu sou advogada também, atuei dentro ali desses tribunais por alguns anos, então sempre fui muito ao STJ e ao STF. E foi muito interessante reler esse tipo de instrução normativa, porque eu me recordei de uma vez que eu fui barrada assim, por eu não estar de acordo com essas normas. Não foi no STJ, foi no Supremo Tribunal Federal, no STF, que ali é a última instância, a instância mais superior ali que a gente tem em termos de julgamento de processo. Mas foi uma coisa que me marcou muito esse dia que eu fui barrada. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu cheguei lá para entrar no tribunal, eu estava trajando, né, uma calça social e uma camisa de botão, super formal, e eles falaram que eu não poderia entrar porque eu não estava com blazer. E daí eu fui, eles foram me explicar que eu poderia entrar se eu estivesse trajando vestido, ou se eu estivesse trajando saia e blazer ou calça e blazer. A ausência do blazer ali na minha roupa, porque eu estava de calça, impedia o meu acesso. E eu precisei pegar emprestado com alguém, enfim, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas esse fato ficou muito marcado. E aí, quando eu trouxe essa matéria aqui para vocês, eu fui antes de gravar, quando eu estava preparando aqui os tópicos que eu ia abordar, eu fui lá no site do Supremo para ver se isso ainda estava vigente. E parece que sim. Olha o que que eu encontrei, ó. O STF informa que a entrada nas salas de julgamento requer o uso de traje formal, e, de acordo com as normas internas, a entrada no plenário requer o uso de traje social, sendo terno e gravata para homens e vestido de mangas e comprimento abaixo do joelho. Então, olha aí, ó, como eu poderia ter entrado se eu tivesse só de vestido e sem blazer. Tailleur, que é a saia abaixo do joelho e blazer, ou ternos, calça e blazer de manga comprida para mulheres, tá? E eles informavam também que é proibida a entrada de pessoas calçando tênis, sandálias, calçados estilo sapatênis, assim como trajando jeans. Eu pensei, gente, mas então isso ainda está vigente? E aí tem umas perguntas ali no site do STF, tem algumas perguntas frequentes, e tem a seguinte pergunta: quais os trajes adequados para ingressar nas audiências públicas? E aí ele responde: para ingressar nas audiências públicas, será necessário observar os mesmos critérios de vestimentas utilizados durante as sessões realizadas no âmbito do STF. Os homens deverão trajar terno completo, então blazer,
calça social, camisa social, gravata, e sapato social. E eu só vou fazer um parênteses, mas é uma coisa, né, é uma formalidade nossa aqui, de quem é consultor de imagem. Quando a gente fala terno, né, nos nossos estudos, a gente está considerando as três peças, que é a calça, o colete e o paletó, tá? Mas na nomenclatura mais popular que a gente usa hoje em dia, a gente considera as duas peças, que na verdade a gente chama de costume, que são só a calça e o paletó. Mas aqui eles usam terno, lembrando que são só as duas peças, tá? Com a gravata e a camisa social e sapato social. E as mulheres, calça, saia ou vestidos sociais, aqui já necessariamente acompanhado de blazer. Então, eu achei aqui uma leve contradição, mas ele coloca aqui que necessariamente mulheres precisam estar trajando blazer, assim como os homens precisam estar trajando paletó. Então, no Supremo, isso ainda impera, tá? E para o STJ, que a gente vai tratar aqui, parece que é um pouco diferente, mas eu me lembro muito bem dessa situação, então eu quis aqui trazer para vocês. Mas vamos falar das principais alterações, então, dessa instrução normativa do STJ. Eu fiz uma leitura, então eu peguei o antigo, que era vigente até mês passado, fevereiro, e peguei esse novo que agora foi lançado em março de 2024, para a gente entender o que mudou, por que mudou e como que a gente traz isso também para o nosso dia a dia de trabalho. Então, a primeira coisa que eu percebi para mim, foi o mais impactante, o mais forte, é que eles tiraram o termo sexo feminino e sexo masculino, essa condição biológica que o ser humano nasce, né, no sexo feminino ou no sexo masculino, e passa a adotar o termo gênero, que é a identificação, que muitas vezes essa identificação de gênero a gente comunica exatamente no vestir, né, nas escolhas das peças que a gente faz. Então, ele deixa de considerar a condição biológica, né, do nascimento ali daquele ser humano, né, e binária, masculino e feminino, para falar sobre gênero. Então, olha a mudança aqui. Antes era assim, ó, nos ambientes elencados no caput, né, ali no caput do artigo, onde é o artigo principal, isso eu estou falando de um parágrafo, os trajes a serem observados serão os seguintes: para pessoas do sexo masculino, terno, calça social, paletó e blazer, camisa social, paletó ou blazer, tá, gente? Né? E blazer não, paletó ou blazer, camisa social, gravata e sapato social para as pessoas que eles falam do sexo masculino. E para as pessoas do sexo feminino, vai ser vestido ou, alternativamente, blusa com calça ou saia, todos de natureza social, além de calçado social. Então, aqui ele não fala do blazer para mulher, tá? Mas ele usa sexo feminino e sexo masculino. Esse novo de 2024, olha como ele vai dizer. Nos ambientes elencados, os trajes permitidos são os seguintes: para as pessoas que se identificam com gênero masculino, então a gente muda para pessoas que se identificam com gênero masculino. O que é permitido, tá? Terno, aí continua o terno, a calça social, paletó ou blazer, camisa social, gravata e sapato social. E para as pessoas que se identificam com o gênero feminino, vai ser vestido ou blusa com calça ou saia, todos de natureza social, além do sapato social. E aqui entra um novo inciso, o inciso 3, que é uma novidade. Para as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, os trajes indicados no inciso 1 e 2, né, feminino ou masculino, a sua escolha. Então, se eu não me identifico com o gênero masculino ou feminino, eu posso escolher qualquer um dos dois incisos para a minha vestimenta, tá? Então, essa é uma mudança muito significativa que a gente para de falar de sexo feminino para falar sobre gênero e sobre identificação, tá? Ainda sobre o sexo feminino e masculino. O antigo falava o seguinte: não será admitida no tribunal a entrada de pessoas do sexo feminino trajando peças sumárias, peças pequenas, peças curtas, tais como shorts e suas variações, bermuda, mini blusa, mini saia ou trajes de banho de ginástica. Do sexo masculino, trajando shorts, bermuda, camiseta sem manga, trajes de banho ou de ginástica. O que eu vi aqui nesse parágrafo, nesse artigo terceiro da antiga instrução normativa, é que para o sexo masculino eles colocavam a camiseta sem manga e diferenciavam ainda por sexo,
tá? E também vedavam o uso de chinelos de forma geral, né, ou similares, salvo se recomendação médica, algum caso específico ali que precisasse, né, obrigatoriamente usar esse tipo de calçado. Então, chinelos similares eram proibidos. Hoje, em 2024, a gente traz essa mudança que fala de pessoas e não mais fala gênero, desculpe, e não mais fala sexo feminino ou masculino. Então, ele fala o seguinte: que o acesso às dependências do tribunal será vedado às pessoas que estejam usando peças sumárias, tais como short e suas variações, bermuda, mini blusa, mini saias, trajes de banho e ginástica, e aí ele acrescenta alguns termos que não existiam no outro. Então, é como se ele especificasse melhor essas peças. Aí ele fala legging, montaria, penso que seja calça de montaria aqui, croppeds ou blusas que exponham a barriga, camiseta sem manga e fantasia. Então, a camiseta sem manga passou a ser para todas as pessoas e a gente tem uma nomenclatura mais clara no sentido de calça legging, calça de montaria, blusa que expõe a barriga e cropped. A gente sai do sexo feminino e masculino para falar de pessoas e traz essas proibições, essas vedações para todas as pessoas de forma geral, independente da identificação de gênero delas, tá? O STJ, ele fala o seguinte, que essa alteração, ela foi para tornar essa norma mais inclusiva, em compromisso do tribunal com a promoção da cidadania e a inclusão de todas as pessoas, tá? O que que a gente verifica? Que não teve uma mudança, não teve uma flexibilização nessa vestimenta. Foi o quê? O que que aconteceu? Mais uma atualização desses termos, que eu acho que é para dar mais clareza a essas informações do que pode e o que não pode, e também trouxe essa fala mais inclusiva, tá? Então, assim, o STJ, ele segue ainda sendo um ambiente de muita formalidade. Penso eu que um ambiente que adota gravata é, para mim, o nível mais alto de formalidade. E hoje o judiciário, ele ganha em termos de formalidade. Ainda existem alguns outros lugares, como alguns bancos, né, mercado financeiro, que ainda recomendam o uso da gravata, mas se você for para esses lugares ainda mais rígidos, né, esses bancos mais rígidos, eles já estão flexibilizando esse uso da gravata. Aqui no STJ e no STF, como a gente viu no início, ainda é uma obrigação, uma recomendação, uma sugestão que, se não for cumprida, você não tem acesso às dependências ali do tribunal. Então, a gente não fala em mudança desse código, a gente só fala dessa fala um pouco mais inclusiva, mas que ainda não é flexível, tá? Então, é uma tendência em termos de linguagem, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia de trabalho, quando a gente vai falar de código de vestimenta, de política de vestuário para as empresas que a gente atende, é um excelente indicativo para quem ainda utiliza a condição biológica das pessoas para diferenciar as roupas, de que isso hoje é uma coisa que faz muito sentido quando a gente fala de inclusão. E aí, com a minha observância já, e aí eu quero colocar um pouquinho do que eu entendi ao ler, né, como eu me senti lendo e o que de fato para mim faz sentido em termos hoje de código de vestimenta ou política de vestuário, é que se eu tenho três incisos, o primeiro inciso eu falo que a pessoa que se identifica com o gênero masculino deve se vestir de tal forma, a pessoa que se identifica com o gênero feminino deve se vestir de outra forma, e que quem não se identifica com nenhum com o outro pode escolher, eu penso que qualquer identificação deve ser passível dessa escolha. Então, assim, eu entendo a importância da atualização, eu entendo essa questão da inclusão dentro de uma instrução normativa, mas se eu estou falando de pessoas, por que que eu vou usar aqui identificação de gênero? Se eu tenho opções de roupas que, independente da minha identificação de gênero, eu posso escolher, eu não preciso mais limitar essa diferenciação entre gênero feminino e gênero masculino. Então, porque nós somos pessoas. E eu gosto de tal roupa, eu gosto de tal peça. Se essa peça é permitida, se eu estou dentro desse código de vestimenta, eu posso ser livre para usar. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa ela se identifica com o gênero masculino e ela quer usar saia, por que que a gente vai proibir? Por que que ela não pode? Ela não vai estar dentro
daquele código de vestimenta? Ela não vai estar dentro daquela política de vestuário? Ela, ao chegar no tribunal, ela vai ser questionada sobre qual gênero ela se identifica para saber se aquela roupa que ela está usando está dentro do feminino, dentro do masculino, ou se ela não se identifica com nenhum dos dois, ela só então assim ela pode escolher qual que ela quer usar? Então, acho que se você tem uma previsão para as pessoas não binárias escolherem o que elas quiserem, acho que a gente pode deixar as pessoas binárias também escolherem o que elas quiserem. Então, existem homens que se identificam com o gênero masculino e usam saias, tá? Isso existe, a gente sabe que sim. E outra coisa, eu, como mulher, me identifico com o gênero feminino, posso querer usar uma gravata. Por que que eu vou estar agredindo, né, afetando aquele código de vestimenta? Então, aqui, de fato, eu não vejo necessidade da gente falar masculino e feminino. Eu penso que, entre tantas as classificações que existem, e é difícil a gente realmente colocar, elencar todas as classificações, se a gente colocar pessoas, e se a gente colocar quais são as peças permitidas e deixar as pessoas livres para escolher o que elas querem, elas vão estar dentro ainda do permitido. Então, aqui é uma coisa para se pensar, é uma observação, uma consideração que eu faço e que eu acho que a gente pode levar isso também não só para o ambiente do judiciário, mas também para outros ambientes. E eu vi ainda em algumas matérias, né, as pessoas comentando, mas e aí quem não tem condições econômicas, financeiras, de ter acesso a esse tipo de roupa, né? Como é que faz? Essa pessoa é barrada? Então, tem assim um parágrafo que fala sobre essa flexibilidade, tá? Então, ele diz o seguinte, ó. O cumprimento das normas previstas nessa instrução normativa pautar-se-á por critérios flexíveis e por bom senso, observadas as condições sociais e econômicas de quem pretende acessar as instalações do tribunal, além das situações excepcionais ou urgentes, tá? Isso acontece tanto no antigo de 2011 como nesse de 2024. E aí fala que essas regras também não valem para idosos, tá? Para estudantes em visita ali ao tribunal e para indígenas. Então, esses três grupos, eles não precisam seguir esse código, essa política de vestuário, tá? Então, eu quis trazer isso para a gente poder entender esse tipo, que eu acho que o maior insight aqui é a atualização, a mudança, principalmente no quesito sexo feminino e masculino, né, condição biológica para identificação, né, para a identidade de gênero, que é uma tendência aí que pauta não só os tribunais, não só o judiciário, mas também a nossa atuação dentro de locais onde ainda se precisa estabelecer algumas orientações, sugestões com relação à vestimenta, tá? Então, assim, não houve flexibilização aqui, tá? Não mudou nada, mudou só a forma de colocar, como o próprio tribunal fala, trazer mais inclusão em termos de, né, estrutura de texto, né, de acolhimento da pessoa ler e se sentir incluída dentro daquele lugar, tá? Então, foi feito também para outras pessoas que não só as binárias, né, o feminino e o masculino. Eu fiz essas considerações que eu achei importantes, e nessa semana, a semana que passou, né, a gente fez uma live no meu Instagram falando sobre o mercado corporativo e alguém questionou, né, falou o seguinte: como é que está essa questão da inclusão dentro das empresas do Código de Investimento? Então, acho que isso aqui é um excelente exemplo para a gente ver que sim, existe um caminho, existe um direcionamento para as empresas serem mais inclusivas, e aqui eu estou colocando não só empresas, mas também os órgãos do judiciário, né, aqui, mas também a gente ainda tem muito a que avançar. E aí, essa observação que eu coloco de você ainda estabelecer o gênero feminino e masculino, se a gente está trazendo essa liberdade, eu acho que seria uma mudança interessante aqui para a gente poder observar, certo? Eu vou deixar com vocês aqui, dentro da descrição desse vídeo, o link que traz a instrução normativa, tanto a atual como a antiga, para vocês compararem, tá? E uma outra dica que eu dou é que muita gente fala para mim que, ai, eu nunca vi um código de vestimenta, eu não sei como é, eu não sei como é que funciona. E eu quero dizer para vocês, gente, a internet está cheio, assim como a gente tem acesso ao código de vestimenta dos tribunais, a gente tem acesso a de muitas empresas. Então, você que nunca viu nenhum, que quer se inspirar, que atua nesse mercado, dá um Google lá que tem bastante coisa de vestimenta de empresas e de gente, né, que disponibiliza esses códigos de vestimentos aí para a nossa pesquisa. Mas se mesmo assim você gosta desse assunto, quer se aprimorar,
quer entender melhor, eu recomendo que você esteja comigo no nosso curso Conquistando o Mercado Corporativo, que começa agora em abril. Gente, são 8 módulos, onde a gente vai tratar sobre consultoria de imagem corporativa de uma forma super completa, abordando desde o nosso posicionamento, a nossa habilidade, o nosso vocabulário, o nosso repertório, a captação desse cliente, negociação, contratos, tipo de serviços, quais são as demandas principais. Vamos falar sim sobre política de vestuário de uma forma bastante atualizada, assim como vocês estão vendo aqui, e também quais são as fontes, as bibliografias, onde a gente consegue se inteirar sobre essas informações, se atualizar sobre esse mercado de consultoria de imagem corporativa e, de fato, ampliar a nossa atuação como consultora de imagem, aumentar a nossa renda, já que o mercado corporativo é um mercado que paga super bem, paga muito melhor do que só a consultoria de imagem voltado para pessoas, e como que a gente também amplia os nossos conhecimentos e o nosso posicionamento para este mercado tão diferenciado. Então, se você ainda quer estar comigo neste curso, por favor, não deixe de se inscrever. As inscrições elas se encerram essa semana. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o link para você fazer a sua inscrição. Essa semana eu quero fazer lives ainda no meu Instagram para a gente trocar mais ideias sobre o curso e também sobre o mercado corporativo, então me acompanha lá. E na semana que vem a gente vai ter mais uma Business Call. Então não perca aqui, sempre segunda-feira às 7 da manhã, a nossa atualização semanal, o nosso alinhamento sobre todo o mercado corporativo de consultoria de imagem, com assuntos e temas que estão aí no momento. Combinado? Uma excelente semana para você. Obrigada por ter estado aqui comigo de novo e a gente se vê no meu Instagram e aqui na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.